O campus Criciúma é um campus que está situado na região sul de Santa Catarina. O IFSC tem 22 campos e o campus Criciúma, hoje ele é o segundo maior do IFSC. Então nós temos o IFC e nós temos o IFSC. Então o campus Criciúma é o segundo maior do IFSC. E o campus Criciúma tem sido referência no desenvolvimento de ações dentro do sistema prisional. Nós temos lá em Criciúma 2 penitenciárias, uma masculina e uma feminina, e temos um presídio. Qual é a diferença de presídio para penitenciária? O presídio é aquele preso que está lá aguardando um habeas corpus, que está lá aguardando o advogado, aguardando a soltura a qualquer momento. A penitenciária, ele já foi julgado. Ele já sabe o dia e a hora que ele sairá do sistema prisional. Então, para o privado de liberdade, é importante que é importante fazer um curso ou trabalhar. Mas isso ele só trabalha e só estuda de acordo com a disciplina que ele desenvolve lá dentro. Então, ele vai tendo regalias a partir do seu comportamento. O privado de liberdade fica 22 horas dentro da cela e 2 horas para tomar sol. Aqueles que trabalham 6 horas, né? E tem os que estudam, que saem para estudar. E tem os que trabalham e estudam ao mesmo tempo. Quem estuda, e quem estuda 12 horas por dia, né? Ele tem, a cada 12 horas por dia, ele tem um dia de remissão. Enquanto aquele que trabalha, a cada 3 dias, ele tem um dia de remissão. Então, aqueles que têm regalia, eles querem estudar, porque a remissão é maior, né? A cada 12 horas, um dia de remissão. E eles vão diminuindo. Eles mesmos vão fazendo a conta, né? E para saber o dia que eles vão sair. Tá, e como nós chegamos lá como surgiu esse processo de edificação? O campus Criciúma não tinha ministrado ainda nenhum processo de edificação profissional e publicou então um edital de busca ativa ali em 2017. E juntou um grupo, né? Então a gente nunca tinha feito, vamos tentar fazer. Então foi um edital da Pró-Reitoria de Ensino articulado com a Pró-Reitoria de Extensão, foi o edital número 1 de 2018, busca ativa de trabalhadores. Já sinalizei para vocês que esse edital, ele previa um bolsista e previa recursos para custear a divulgação do processo, né? Seja por panfletagem, seja por divulgação, como a instituição quisesse. Como a busca ativa chegou para nós não fomos atrás dos trabalhadores. O coordenador pedagógico do sistema prisional, ele procurou o IFSC, procurou o campus Criciúma e falou, olha, dentro da penitenciária masculina nós temos uma fábrica de montagem de janelas, montadores quadrilhas de janelas. E lá na penitenciária feminina nós temos uma panificadora. Então gostaria que vocês, eles chamam inclusive de curso, nós gostaríamos que vocês levassem cursos para lá, para capacitar esses profissionais. E aí nós falamos, olha, já que nós estamos com o edital da busca ativa aberta, a gente vai fazer o certificado, vai ser nossa primeira experiência. Então aqui nós trouxemos a imagem, né? Então, essa época era o coordenador pedagógico. Aqui uma professora de Química, o professor Daniel era o chefe do departamento de ensino e pesquisa e extensão à época. O professor Vilmar era o coordenador de relações externas. Eu estava como coordenadora de extensão. Aqui era uma das pessoas que coordenavam, juntamente com a Cíntia, o sistema prisional. E aqui uma professora ligada a edificações, mas também com o pé ali na questão da montagem de esquadrias de alumínio, tá? Com expertise.
Então, fizemos algumas reuniões, apresentamos a proposta, falamos o que era o processo de certificação profissional. Uma vez que eles têm lá uma fábrica, nós iríamos apenas certificar os saberes daqueles privados de liberdade que trabalhavam ali no sistema prisional. Esse projeto ele foi preparado também em parceria com o coordenador pedagógico lá do sistema prisional. E nessa proposta de boas práticas para manipuladores de alimentos, o Campus Criciúma não tinha esse curso. Esse é o curso de referência que foi ministrado, né, lá no sistema prisional feminino, porque lá tem a panificadora. Nós buscamos emprestado este projeto pedagógico do Campus Laje. Então, esse foi o curso de referência para a penitenciária feminina. E esse aqui, montador de esquadrias de alumínio, com 200 horas, foi o curso referência para o processo de educação profissional em montador de esquadrias de alumínio. E é o curso do Campus Criciúma, que já tinha, inclusive, ministrado esse curso para a penitenciária. Aqui foram montadas, então, as etapas, né? Então, todo o processo, ele ficou com 26 horas para o privado de liberdade, para o trabalhador. E as pessoas que trabalharam, os servidores que foram envolvidos, tiveram 26 horas? Não, a gente teve muitas horas aí. Então, na hora que vocês forem montar o processo de vocês, pensem nas horas das pessoas que estarão envolvidas. Quanto tempo a equipe multidisciplinar ou o grupo de trabalho, né, ou se for a mesma equipe, terá para escrever o projeto pedagógico de certificação? Quantas horas? Quantas horas ele fará a inscrição? Porque aqui nesse caso, quem fez a inscrição, a seleção e a inscrição foi o próprio sistema prisional. E aí nós colocamos acolhimento 4 horas, apresentação dos saberes 4 horas, matrícula, a entrevista individual, o ciclo de palestra, avaliação dos saberes e a entrega dos documentos em 1 hora. Tá? Então, a carga horária de quem foi envolvido foi muito maior do que aquela carga horária individual de cada trabalhador. Antes de irmos para o sistema prisional, foi feita uma preparação conosco. Então, o coordenador pedagógico foi até o campus, né? Nós fizemos, além da certificação, fizemos FIC lá, e toda vez que eles iam lá, que nós íamos na penitenciária, nós passávamos por essa formação. Então, para esse processo, reuniu, então, a equipe que ia trabalhar com o montador de esquadrias de alumínio e a equipe para boas práticas para manipuladores de alimentos. Então, olha, vamos chegar na penitenciária e vamos encontrar os privados de liberdade na sala. A sala do IFSC não tinha aquela grade que separava o privado de liberdade do professor. Atualmente, agora já tem. Nós fomos no final do ano passado lá, e aí nós fomos até surpreendidos. Agora, não sei se é ordem nacional, não sei, mas aí a sala do IFSC agora tem aquela grade. Mas antes não tinha. Então, nós tínhamos um contrato direto com o privado de liberdade. Então, foi-nos explicado que, ao chegar, as mulheres, principalmente, ter cuidado com a roupa, não usar roupa apertada, cuidar com os acessórios mais discretos, cuidar com a maquiagem, principalmente mulheres, né? Na hora que entrar, vou trabalhar com lápis, quantos lápis eu vou entregar para a turma? Nós trabalhamos com 30 privados de liberdade para montador de esquadrias de alumínio. Aí, 30 lápis vão entrar, então entramos, contamos 30 lápis. Na saída, nós temos que contar aqueles 30 lápis. Faltou um, ninguém sai enquanto aquele lápis não aparecer. A gente distribuiu 10 borrachas, as 10 borrachas têm que voltar. Tá? Então, tudo que entra tem que contar.
ter cuidado com os assédios, porque eles querem conversar, ter cuidado com o contato físico, né, que nós, latino-americanos, a gente gosta de, principalmente os brasileiros, gosta de tocar, gosta de beijar, né? Então, ter cuidado com esses toques, não tocar, né? Então, ter esses cuidados mínimos necessários para se relacionar dentro do sistema prisional, juntamente com o privado de liberdade. Eles podem assediar, tipo, pode levar um bilhetinho para o meu advogado hoje, por favor? Você entrega para o meu advogado? Então, não posso. Pode vir com outros assuntos? Cortar. Então, foram esses cuidados que foram nos repassados para que a gente mantivesse, né, uma boa convivência ali com o privado de liberdade. Bom, então passamos por essa preparação. Aqui a gente trouxe de novo as etapas, mas eu vou apresentar aqui mais à frente. A gente traz aqui a inscrição, como eu disse, a inscrição foi feita pelo sistema prisional. E aí nós elaboramos essa ficha de inscrição. A época era Certifique, né? A época era Certifique. Então agora nós temos esse saber. Então nós tínhamos ali o curso, o nome do privado de liberdade. Então todos esses dados aqui foram preenchidos pelo sistema prisional. Mas vocês podem elaborar uma ficha de inscrição, principalmente com o contato, né? Endereço, quem tiver e-mail, quem tiver rede social, telefone, WhatsApp. O primeiro dia, o que nós fizemos? Apresentamos o campus Criciúma. Gente, a gestão do campus é primordial. A gestão é primordial estar envolvido. Então, vocês observaram que eu mostrei o Daniel lá na reunião, e aqui no primeiro dia ele estava. E na apresentação da instituição, ele fez questão de apresentar a instituição e dizer: vocês são matriculados no IFSC. Neste caso aqui do sistema prisional, nós não apresentamos o cronograma, por questões de segurança mesmo, né? Então, a instituição lá diz: cronograma é só conosco, para os privados de liberdade não. A primeira entrevista coletiva foi feita pela Cláudia, né? Então, nós pedimos autorização para gravar, foi gravado, depois nós fizemos a transcrição. E que perguntas nós fizemos? Olha, quando você sai da cela, o que você faz primeiramente? Aí eles disseram: olha, a gente passa pela revista. A gente passa pela revista, aí nós fazemos nossa higiene pessoal, passamos pela revista e depois nós vamos para a fábrica. Tá, e lá na fábrica, qual é o primeiro passo? A gente coloca os EPIs. E aí a gente ia perguntando: que tipo de EPIs vocês usam? Eles falaram: a gente usa os óculos, as luvas, o capacete. Iam falando quais são os equipamentos que eles usavam para manusear janelas, lá dentro da fábrica de montagem de janelas. E daí a gente perguntava: o que vocês fazem lá? Então aí lá é um sistema de produção, né? Então eles contavam o passo a passo do que eles faziam, desde cortar os vidros, a ferragem, até a saída da janela no caminhão. Né? A hora que coloca o pallet, a hora que coloca o papelão. Então eles contavam fazer o passo a passo até a janela sair ali daquela fábrica. E aí, por exemplo, eu nunca tinha ido numa fábrica de montagem de esquadrias de alumínio. Então eu conheci como é que... Estava quase fazendo lá a certificação profissional. Eles foram falando como era o passo a passo daquilo ali. Nós gravamos e depois transcrevemos. Aqui a gente tem ali, ainda no primeiro dia, né, ali a turma, né, todo o nosso grupo, no acolhimento. Aí nós viemos para a entrevista individual. A entrevista individual não foi marcada por nós. Então, nós apresentamos o cronograma. Nós tivemos que, inclusive esse PPCP, para o Ressaber, ele vai ter que ser revisto para o Ressaber mesmo, para se adequar ao Ressaber, mas ele precisará ser revisto também a questão da sua carga horária. Porque nós colocamos 26 horas, mas nós vimos que precisa aumentar a carga horária deles. Porque eles saem lá da cela até chegar para fazer a entrevista. Então demorou muito, nós tivemos que ir 3 dias para fazer a entrevista.
Então, nós fizemos a entrevista ali em 3 dias, dividimos, ficou eu e um professor especialista numa sala de aula, atendendo alguns, e a Roslene, aquela que eu mostrei para vocês, ficou na sala individual, com um técnico, também fazendo a entrevista individual. Nós fomos com o roteirinho, né? Nós fizemos o roteirinho, depois que nós ouvimos todo o processo da montagem de esquadria de alumínio lá na entrevista coletiva, nós montamos o roteiro de perguntas para a entrevista individual, com perguntas abertas e fechadas, e aí nós fizemos, eu ia escrevendo, né? Aí eu ia escrevendo, e o professor ia conversando com ele, assim como a Roslene lá, ela ia perguntando, e o outro colega também escrevendo. Algumas questões que foram perguntadas durante a entrevista individual. Esse nome aqui é fictício, porque nós utilizávamos o número deles, nós os chamávamos pelo número, né? Então, esse nome é fictício. E a gente fazia algumas perguntas assim, ó, quais são as etapas para a montagem das esquadrias? A gente colocou todas que eles tinham dito ali na entrevista coletiva, e daí eles iam dizendo, e a gente numerava para ver se estava de acordo com o que eles tinham dito mesmo lá na entrevista coletiva. Então a gente perguntava para eles aqui, ó, quais EPI que você utiliza, né? Para ver se realmente ele sabe e utiliza aqueles EPIs. Então, você lê o projeto... vou ler por aqui, tá, gente? Você lê o projeto de esquadrias, a peça padrão, né? Porque alguns não liam o projeto. O projeto da janela vinha pronto e eles tinham que ler aquele desenho, tinha que ler o projeto da janela. Então, algumas perguntas. E a gente perguntava, o que é fácil para vocês? O que é difícil? Aí alguns diziam, não é nada fácil, não. Outros dizem, não, para mim tudo é fácil, eu sei fazer tudo, né? Então, são algumas perguntas que a gente fazia. Então, depois disso, aqui, ó, nós colocávamos um parecer e assinávamos. Tá? Então, essa ficha aqui, esse formulário foi elaborada pela equipe multidisciplinar desse processo. A matrícula, neste caso, foi feito pelo coordenador, o coordenador pedagógico e o pessoal do registro acadêmico. Então, nós utilizamos, inclusive, essa ficha aqui do sistema prisional. Eu já risquei ali também o que não devia aparecer. Então, essa ficha aí que ficou na instituição. Alguns não têm documentos, vocês sabem disso, não tem CPF, né? Quem trabalha com o sistema prisional já sabe disso. Então, esse foi o documento que ficou no IFSC. É o documento que é utilizado lá no sistema prisional. O documento deles no sistema prisional é esse daí. E é esse o documento que eles têm lá no IFSC. O montador de esquadrias de alumínio teve um diferencial do outro processo de boas práticas para manipuladores de alimentos. Porque lá, o coordenador pediu que nós incluíssemos um ciclo de palestras. O curso de referência contém 5 disciplinas, 5 unidades curriculares, né? É composto por 5 unidades curriculares. E as unidades curriculares principais, segundo o coordenador pedagógico, né, após discutir com a gente, são essas aqui: comunicação e expressão, meio ambiente, trabalho e cidadania, interpretação de projetos e esquadrias de alumínio. Então, ele pediu para que fizéssemos um ciclo de palestras com as 3 unidades curriculares principais do projeto do curso de referência. E aí nós fizemos, então, esse ciclo de palestras. Tem isso na portaria 024? Não. Posso incluir? Pode. A portaria 024 estabelece o mínimo necessário para a certificação profissional. Como lá no acolhimento, alguns colegas nossos, no acolhimento, inseriram palestra. Pode ser feita uma palestra no acolhimento? Sim, pode ser feita uma palestra sobre a área que está sendo desenvolvida ou que será desenvolvida. E aí vem a avaliação prática, né? Como já disse anteriormente, a avaliação ela é coletiva, mas ela se desenvolve no coletivo, mas ela é individual. Então, cada trabalhador terá a sua nota. Para isso, nós também fizemos um roteiro.
Nós colocamos lá o que eles sabem fazer, pegamos desde a entrevista coletiva, né? Nós elaboramos aquelas 3 perguntas norteadoras, depois pegamos todas as ideias da entrevista coletiva e elaboramos o roteiro da entrevista individual. O Campus Criciúma faz questão de fazer uma celebração mesmo no último dia. Então, faz uma entrega de certificado como manda o figurino. Monta-se a mesa, canta-se o hino nacional. Aqui nós tínhamos a reitora à época, então a gente fazia questão que ela estivesse lá. Então, se a data não coincidisse com a agenda dela, nós revíamos a agenda para que ela pudesse estar presente, porque para esses trabalhadores, principalmente para esse público privado de liberdade, é o certificado. Para nós é mais um, mas para esse público é o certificado. Alguns nunca receberam um certificado, outros, né, pode ser o segundo, mas é o certificado. E o que eles receberam nesse dia? Eles receberam uma pastinha, que foi um portfólio. Nós fizemos um memorial descritivo. Dentro dessa pastinha, vinha o certificado, vinha o histórico, né, o histórico contém todas as unidades curriculares do curso de referência, observem lá, frequência 100% para todos, tá? A nota de cada unidade curricular e a situação, aprovado, reprovado. Eu preciso fazer um formulário diferente? Não, é o formulário que vocês utilizam, tanto para o histórico, tanto para o certificado ou diploma. Tá? Então, esse foi o processo que a gente desenvolveu. E aí, agora o professor Eduardo vai mostrar para vocês como que nós desenvolvemos esse processo de certificação profissional lá na penitenciária feminina, e lá foi o de boas práticas para manipuladores de alimentos. Boa tarde, pessoal. Então, a nossa experiência, né, no caso a minha experiência com a professora Maricília na parte de boas práticas, ela é muito semelhante. Utilizamos praticamente o mesmo processo inicial, os mesmos editais e transcorreu de maneira bastante tranquila. Uma coisa importante de lembrar, o nosso curso de referência está situado em Lages, 290 quilômetros do Campus Criciúma. O local onde foi aplicado, Criciúma. Então, uma coisa muito importante de lembrar é a possibilidade de efetuar parcerias. Então, caso a instituição de vocês não tenha um curso de referência, não tenha um laboratório, não tenha uma instrumentação, não tenha um equipamento, é possível realizar parcerias para desenvolver o ressaber. Isso é um passo bastante interessante que tem que ser observado. Nós não tínhamos nenhum curso na parte de alimentos, o Campus Lages nos cedeu o PPC, o qual nós utilizamos então para elaborar o curso de referência e fazer a implantação. Uma das vantagens que nós encontramos quando a gente trabalhou com o sistema prisional, 2 demandas já vêm prontas praticamente. A busca ativa, ela já está em loco, e a questão também da demanda, porque são mulheres, no caso nós trabalhamos, são mulheres que já passaram pelo processo julgatório, estão em fase de conclusão da pena, ou na fase de desenvolvimento, né, para poder cumprir a pena. Então isso se torna mais fácil em função apenas da questão de como foi desenvolvido o processo de certificação. Agora que vem uma parte importante. A partir do momento que nós pegamos o PPCP, que nós começamos a elaborar o PPCP, lá vão as reuniões para começar a sentar e discutir detalhadamente, passo a passo, como que nós vamos implementar o processo de certificação. E aí vem as discussões. A inscrição é tranquila, não vai ter muita dificuldade. O acolhimento, nesse caso, também não teria problema, porque nós desenvolvemos o acolhimento lá no sistema prisional. E aí vem as entrevistas, ou melhor, vem as partes que vão requerer uma atenção maior da gente, de aqueles que vão desenvolver o processo de certificação. Como que nós iremos fazer a entrevista coletiva? Quais são as perguntas norteadoras, quais são os caminhos que nós vamos trilhar naquela entrevista para poder encontrar elementos que nos deem subsídio para caminhar para a entrevista individual. A entrevista coletiva ela tem um norte muito simples, ela tem que ter apenas naquele grande público, eu tenho que ter elementos para saber quais são os trabalhadores e quais são as trabalhadoras que têm condições de avançar para a entrevista individual.
Porque uma coisa é muito importante a gente ter claro. A gente tem que lembrar que quando a gente abre um edital, quando a gente abre um chamamento público, vão aparecer pessoas de tudo quanto é tipo. Vão aparecer pessoas que passaram pela frente, acharam interessante e vão entrar. Só que elas não têm, muitas vezes, o perfil daquele sistema de certificação. Então, naquele momento, aquela avaliação diagnóstica era importante para quê? Para já mostrar a esses trabalhadores e essas trabalhadoras que aquele não é o momento para fazer o desenvolvimento da certificação. Traçamos toda uma estratégia para fazer a entrevista coletiva, traçamos um planejamento detalhado, minucioso para fazer a entrevista individual, que é um segundo ponto fundamental para o nosso processo de certificação. Por quê? Porque a entrevista individual é olho no olho. Aquele profissional que desenvolve a habilidade laboral, aquele profissional que tem conhecimento, contato com a profissão, ele sabe o que fala. Aquele que é um amador, que está lá tentando ganhar alguma coisa, ele na hora vai se perder em alguma das falas, e o profissional, ou melhor, a equipe que está lá, os colegas da área técnica, eles vão saber se aquela pessoa desenvolve ou não, ou se ela trabalha ou não, né, com uma atividade laboral X. Então se torna mais fácil que, por exemplo, se nós temos um processo de certificação de maquiadora, eu que não sou maquiador, em algum momento ela vai me fazer alguma pergunta técnica que vai me trancar, não vou conseguir responder. Da mesma forma que um técnico em enfermagem vai se trancar em alguns temas que ele não vai conseguir desenvolver porque ele não tem o conhecimento. E muitas vezes o conhecimento nem é um conhecimento técnico, é o prático propriamente dito, que é daquele que desenvolve a atividade laboral no dia a dia. Fizemos então o planejamento para entrevista individual, a matrícula e avaliação prática e outras. O planejamento estava feito, fomos para a avaliação, então para a execução. Em primeiro lugar, quando nós montamos o nosso tempo aqui, estimamos inicialmente 13 horas. É importante lembrar que nós temos 3 tempos para ficar atento, pessoal. Primeiro tempo é o tempo do curso de referência. Quer dizer, eu tenho um curso de referência que tem 300 horas, 400 horas, se for um técnico 1.200, 1.300 horas, se for um tecnólogo 3.000, 3.000 e tantas horas, de licenciatura a mesma coisa. Esse é o primeiro tempo que eu tenho que ficar atento, o tempo do curso de referência. O segundo tempo que vocês têm que ficar atento, o tempo que nós vamos gastar para realizar a certificação. Então, quando nós estimamos esse tempo aqui, ó, eu estou falando que eu vou gastar aproximadamente 13 horas para cada trabalhador, cada trabalhadora que vai desenvolver o processo, o sistema de certificação. Cansei de falar. E aí vem um terceiro tempo importante. Vou falar mais devagar. Vem um terceiro tempo importante, que é o tempo dos docentes. Porque pensem o seguinte, 13 horas vezes 20, nós estamos falando de mais de 60 horas de atividade. Quer dizer, para muitas disciplinas é uma hora. É uma disciplina num semestre. Se forem 40 candidatos, tem que parar e pensar que são 120 horas. E isso é uma demanda de trabalho bastante grande, porque são 13 horas para cada trabalhador. Se a gente for esmiuçar aqui, ó, praticamente, ó, 3 horas e 15 é a avaliação prática. A avaliação prática pode ser individual, ela pode ser feita coletivamente, às vezes com 3, 4 operadores ao mesmo tempo? Pode, não tem problema. Mas tem que lembrar que a equipe vai ter que verificar passo a passo aquilo que foi estabelecido lá no PPCP como um critério técnico de conhecimento para desenvolver aquela habilidade. Então, se eu vou fazer uma certificação para um mestre de alvenaria, eu preciso ver ele montar a parede, eu preciso ver ele fazer o reboco. Ele pode, enquanto um vai fazendo a parede, o outro começar a fazer o reboco? Pode. Só que eu tenho que ter a percepção que eu vou ter que avaliar aquelas duas pessoas em 2 momentos diferentes para ter aquelas habilidades desenvolvidas. Fizemos então a estimativa, 13 horas é o tempo estimado para cada um dos candidatos. Fomos para a entrevista, para o acolhimento e entrevista coletiva. Da mesma maneira que a professora Mari Silva passou, nós fomos até o sistema prisional, fizemos então a entrevista, o acolhimento, que foi em loco, junto com a entrevista coletiva. Na primeira percepção, né, professora?
observamos que nem todas aquelas apenadas, elas tinham condições de prosseguir. Então, dali tivemos uma primeira etapa de eliminação, em que elas foram remanejadas para desenvolver a certificação no novo momento. Fomos para a entrevista individual, e aí sim, pessoal, é um momento importante, por quê? Porque a entrevista individual, ela vai aumentar a percepção sobre aquele trabalhador e aquela trabalhadora que vem desenvolver a certificação. É muito importante que a equipe técnica, e nesse momento talvez seja um olhar mais atento da equipe técnica para quais competências nós vamos certificar. E aí é que vem um detalhe importante. Nós precisamos conhecer aquela laboralidade. Nós precisamos conhecer aquela atividade prática que eu vou certificar. Então, o que vai acontecer? Se eu chamar o professor Vollinger, que é um eletricista, ele sabe quais são os critérios técnicos para certificar um eletricista, mas eu não sei. Então, ali é o momento em que a gente vai apurar como nós vamos desenvolver e quais critérios que eu tenho que obedecer para poder ter o processo de certificação desenvolvido. Quando nós montamos a entrevista individual, nós fizemos um questionário. Esse questionário não era um checklist, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, não. Era uma conversa procurando ser informal com o nosso candidato. Nós tínhamos 20 e poucas, eram quase 30 perguntas. O que nós fazíamos? Nós íamos conversando numa conversa, numa troca de informações, e nós íamos linkando o conhecimento que aquela penada tinha. No caso de vocês será a mesma coisa. Cada conversa a gente vai buscando elementos para saber se aquela pessoa sabe ou não aquilo que ela tem que saber sobre uma profissão. Ela tem que saber responder conhecimentos técnicos. Então, quando nós desenvolvemos o processo, nós tínhamos um critério inicial bastante genérico, que era apenas para conhecer, tentar fazer uma quebra de gelo, mas nós caminhávamos para perguntas técnicas. Dentro do processo de manipulação, ela conhecia ou ela sabia quais eram os riscos físicos? Ela sabia o cuidado com uma manta quente, uma chapa quente, o risco biológico? Ela tinha conhecimento com relação aos perigos químicos? Qual era o tipo de sabão, qual era o tipo de detergente, qual era o tipo de produto que ela ia utilizar para fazer a higienização das mesas? Isso é um conhecimento técnico. Eu não sabia, eu sou químico, mas eu nunca trabalhei numa panificadora. Então, se ela me falasse que ela utilizava um ácido, um hipoclorito para fazer a limpeza, eu sei qual é o hipoclorito, mas eu não sabia que ela utilizava para fazer a limpeza, por exemplo, para evitar controle, né, biológico. Então, ali é um conhecimento técnico. E é muito importante lembrar que eu e a professora Mari Silva, nesse evento, nós fomos como colegas da área propedêutica e outras 2 colegas como avaliadoras técnicas. Fizemos então esse levantamento, né? Fizemos o levantamento, um checklist novamente, novas reuniões, candidato por candidato, verificando quem tinha condições e quem não tinha. Passamos então a fazer um checklist e vejam vocês como a gente vai observando a nossa visão. Nós começamos lá no acolhimento com uma visão genérica, conforme a gente vai caminhando, a gente tem uma percepção melhor daquele candidato que vai avançando. E é crucial que vocês tenham ideia, porque num dado momento, ou o candidato faz a matrícula, ou ele tem o processo finalizado. Então a entrevista individual ela é um separador de águas. Ou o candidato vai para a fase final, ou ele é convidado, né, a num outro momento participar do processo de certificação. Caminhamos para a avaliação prática então. Na avaliação prática, a segunda etapa do processo, novamente nós fizemos então uma nova reunião, e aí que vem talvez a parte mais importante do sistema de certificação, do ressaber. Por quê? Porque a avaliação prática é um momento onde a gente vai reconhecer naquele trabalhador, naquela trabalhadora, se ele tem o conhecimento técnico ou não. Ali é que vem a sensibilidade da equipe que está desenvolvendo a certificação. Por quê? Porque eu posso tanto reprovar quanto eu posso aprovar um processo de certificação. Perguntar para um eletricista qual é o tipo de liga metálica que tem o fio, provavelmente ele não vai saber responder. Mas eu tenho que me atentar que a função dele é montar um quadro de luz com todos os componentes corretos. Então eu posso tanto reprovar quanto aprovar.
Perguntar para um auxiliar, por exemplo, de enfermagem, muitas vezes, se ele utiliza a veia basílica ou outra artéria, outra veia para fazer a punção venosa, talvez ele não saiba, mas ele saiba desenvolver aquilo com perfeição pela prática que ele desenvolveu ao longo dos anos. Então ali é um momento de maior sensibilidade. Por quê? Porque é onde a gente vai conseguir colocar toda a nossa destreza para compreender aquela atividade laboral, compreender as competências que ele tem que ter e, a partir dali, desenvolver o processo de certificação. Quando nós montamos o nosso lá em Criciúma, novamente nós fizemos um questionário. Esse questionário era dado uma cópia para o professor ou o colega da área propedêutica e outra para o colega da área técnica. Duplamente era revisado, onde cada colega ia até uma penada e ele fazia o quê? Ele fazia o checklist de todas as operações, de todas as perguntas norteadoras, para saber se ela realmente desenvolvia aquela atividade com qualidade ou não. O que nós observamos ao término do processo? A cada semana nós íamos até o sistema prisional. Muitas vezes a professora Mari Silva falou, você vai chegar lá, a porta vai estar fechada, hoje nós estamos num procedimento, não vai ter, volta. E assim acontece. Voltávamos com aquelas fichas completas e nós íamos conversando sobre cada candidata. Teve condições? Não teve. No término do processo, nós verificamos que algumas não cumpriam todas as etapas. Uma das vantagens que nós tínhamos era que conversamos com o gerente industrial fez com que aquelas trabalhadoras, aquelas apenadas, trabalhassem naquela área, naquela parte em que elas foram deficitárias, e após algumas semanas nós voltamos lá e podemos comprovar que elas aprenderam, elas desenvolveram habilidade e puderam ser certificadas. Então essa parte aqui, pessoal, a parte da avaliação prática, ela sem sombra de dúvida é a parte de maior atenção que a gente vai ter que desprender na hora de montar, na hora de desenvolver o sistema de certificação. É ela, talvez, a menina dos olhos, né, que a gente vai ter que gastar um pouco mais de atenção. A conclusão do processo, então, foi feita através de uma entrega de diploma, né, a reitora estava presente. Entregamos não só o diploma, mas também, no caso, era um certificado, era uma certificação. Entregamos o certificado e o memorial descritivo. Aqui era só o modelinho do certificado, que é o mesmo que é apresentado a qualquer outro aluno, como já foi falado. E o processo se finalizou. Uma coisa muito bacana que eu sempre digo, trabalhar com o sistema prisional, muitas vezes tem preconceito, só que uma coisa eu sempre digo a vocês, se de cada turma que a gente formar, uma daqueles candidatos ou daquelas candidatas não voltarem para a vida pregressa do crime, eu acho que todo o trabalho valeu a pena. E uma coisa eu digo a vocês, a certificação, ela é uma verdadeira chave de mudança que pode ser aproveitada para aqueles e aquelas que tiverem interesse. Por quê? Porque a certificação é luz àqueles que muitas vezes ficaram na obscuridade da sociedade, daqueles que não tiveram condições de muitas vezes caminhar e galgar outros lugares. Então vale a pena investir, tá? Pela beleza que é.